muito boa Olá. tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos conversar sobre a separação dos pais e as suas consequências para os filhos. Pois é, a psicanalista Sandra Teixeira vai dar dicas de como contar aos filhos sobre a separação e também como garantir o bem-estar das crianças após essa decisão dos pais. E a Renata Misrari é autora da peça Vira, Vira, Volta e ela vai contar de uma forma lúdica as mudanças que acontecem na vida de dois irmãos depois que os pais se separaram. Você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do programa de hoje. Todos os dias a sua presença é muito bem-vinda. Você já sabe, rede social, hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social e mesmo assim quer participar, anota aí o número do nosso WhatsApp, 021 Rio de Janeiro, e o telefone é 99903 5329. Maravilha. Renata, nós assistimos a sua peça. Muito boa. Eu já tinha visto ano passado, a Luiz Cardoso esteve aqui com O Que É Que Ele Tem, né? Sim. E a gente gosta muito dos seus textos. Você tem vários. Você é uma jovem que escreve há muito tempo e escreve muito. Sim. Eu primeiro fiz faculdade de História e na faculdade de História eu entendi que eu queria não estudar História, eu queria contar a história. Foi aí que eu decidi fazer interpretação na Unirio e como atriz eu comecei a escrever para eu atuar e com o tempo eu fui entendendo que eu queria escrever para os outros atuarem. Então eu fui fazendo a passagem da atriz para a dramaturga. Isso em 2003, já faz um tempo. Desde lá eu escrevo muita peça, entre altos e baixos, é uma carreira emocionante. Ela acompanha... E você escreve para adulto, você escreve para criança, você escreve para jovem, você escreve musical, você escreve muita coisa diferente. Eu adoro escrever. Eu acho que o dramaturgo, ele escreve tudo. E quando você está num trabalho, você aprofunda naquele trabalho. Eu fui descobrindo assim, o que me toca, né? O que me faz ter tesão em escrever. E esse público infanto-juvenil é, para mim, também uma paixão. Eu sou apaixonada. E também não exclui nada a minha paixão de escrever para peças adultas, para adulto. Né? É diferente escrever para criança do que escrever para adultos? É bem diferente. Para criança, você tem que ter um ritmo. Você tem que, para mim, é fundamental que o teatro infantil tem a música, porque é um lugar de acesso imediato com a criança, ritmo, música, humor, né? Então, é um lugar de escrita diferente. E para o adulto, eu sofro bem mais, assim. É um lugar onde você tem que aprofundar, não deixar raso. Não que para a criança você deixe raso, de jeito nenhum. Mas está em outro canal, né? É bem diferente. E a música também é muito boa e ela é importante, você tem razão. Eu vi que é do Charles Kahn, eu adorei. Há um tempão que eu não tinha notícia dele, adorei. A gente faz uma parceria. Eu fiz a letra e ele musicou e ficou muito legal. Agora, o que é engraçado nessa história é que a Sandra, que está aqui como psicanalista, ela é toda diversificada. Ela tem uma formação de jornalista. Os textos do trabalho da Sandra, ela fala sobre racismo, sobre índio. Você também é interessado em muito mais coisa. Muito mais coisa. Não é? Eu acho que a gente não tem que se limitar, né? E a arte de você, por exemplo, escrever ou lidar com a alma humana, eu me lembro que quando eu estava saindo do jornalismo e indo para a psicanálise, eu me lembro de ter lido, acho que um texto do Caligares, que ele dizia que você seria bom na profissão se você tivesse uma visão ampla do mundo. Então, quanto mais diversificado é o teu olhar, você tem que gostar de tudo, olhar para tudo, porque aí você consegue conversar melhor com a alma humana. Na verdade, você pegou muito do teu trabalho como jornalista e você trouxe isso para a visão filosófica da psicanálise, eu trouxe, né? tudo. Eu trouxe a minha ascendência tudo, né? indígena, eu trouxe a minha ligação com o mundo, com a terra, eu trouxe o jornalismo, tudo. A escrita, o gostar da leitura. E aí, por exemplo, no consultório, eu consigo me relacionar com todas as faixas etárias. Eu sou criança quando eu tenho que ser criança, eu sou adulto quando tem que ser adulto. E você depende da transferência, né? Então, para você ter a transferência com o paciente, tem que, de alguma forma, se identificar com você e você ter assunto com ele. Você tem que falar a língua dele. Você tem que ter uma abertura muito grande para escutar o outro e entender
o que ele está te dizendo. Então, na verdade, é aprender uma língua nova a cada encontro. A gente teve uma professora do Enem aqui, lá de São Paulo, e ela dizia isso, nós somos poliglotas, a gente fala muitas línguas, a gente fala uma criança fala diversas línguas. E essa ideia, né, da gente falar muitas línguas é muito importante para vocês que lidam com a palavra de vocês e a do outro. Nós tivemos aqui a Regina Navarro Lins. A Regina é uma pessoa muito bem-humorada, né? E é uma querida amiga, tá? Manda um beijo para ela, porque minha amiga há mais de 30 anos. Aí a Regina diz assim, a gente está falando sobre sexo. Aí ela disse, gente, vamos combinar, né? Vamos combinar. O lugar onde a gente menos faz sexo é no casamento, ok? Eu adoro a Regina. Eu acho bem-humorada e acho muito verdadeira. Então, vamos combinar? Separação de pais é um horror, né, gente? É muito difícil. É um horror. Não tem, entendeu? São os piores sentimentos dentro de você e dentro do outro. Quer dizer, eu estou falando de mim, apesar de eu não participar muito desse esquema, mas, enfim, eu sei. É mágoa, rancor, ressentimento, raiva, frustração. Eu nunca vi tanta coisa negativa. Também não tem culpa, não, culpa, dos filhos, medo dos filhos. Competição. É um caleidoscópio horroroso, horroroso. É muito, muito ruim, e isso, se não for muito bem cuidado, porque assim como ter uma boa relação é importante você cuidar da relação, a separação também. Para ter uma boa separação, você tem que cuidar, tem que fazer uma transição muito boa, porque senão vai respingar na criança. Olha só, você conhece alguém que fez? Uma boa transição? Sim. Você Conhece, Renata? Conheço. Eu não conheço. Eu também não conheço. Você conhece? Conheço, eu tenho... Você conheceu, inclusive, o Paulo, que veio aqui, o Paulo Pimenta. Ele fez uma boa transição, ele separou da Ju e hoje em dia continuam trabalhando juntos, são amigos. Não, eu acho super possível, eu acho que é super saudável. Eu acho possível depois de um tempo. O tempo, ele ajuda muito, o tempo é fundamental, porque essas duas pessoas vão estar ligadas para o resto da vida por conta dos filhos. Os filhos? Então, elas só têm a ganhar se elas ficarem bem. Com certeza. Mas, assim, no começo, sempre... Porque é um projeto, é uma expectativa muito grande. A gente vê uma sociedade que o casamento, ele é uma expectativa muito grande. Mas eu queria saber de vocês por que é esse inferno, entendeu? Não precisa ser, mas é. Eu queria, por que é, Sandra? Por que é tão... Eu não acho que seja culpa de ninguém. Eu vejo pessoas sofrendo com esses sentimentos. Homens e mulheres. Não adianta a gente dizer a culpa é do homem, que ele é um safado, que ele é... Ou da mulher, ele é uma interesseira. Não adianta. Tem sofrimento de uma forma insuportável. Porque tem muita projeção, idealização, né? A gente cria muito expectativas em nome de um casamento, de uma relação. E nós, mulheres, ainda no mundo de hoje, tem muitas mulheres que colocam toda a sua expectativa, ou não digo todas, mas muito num casamento. Ainda se vai se sentir completa se tiver um homem do lado delas. Homens também, com família, com filho. Então, quando você separa, você não está só separando do sujeito do seu lado. A mulher cresce. Já dão uma boneca para ela, né? Que ela vai ser casada, vai ser mãe. Então a mulher já cresce, por mais que uma mulher não queira casar, ela tem que... Isso é uma escolha. Tem que lidar com essa escolha. Social. Imagina se ela não quiser ser mãe, né? Então, assim, a mulher cresce com essa pressão desde que ela nasce. Então, por mais que ela seja independente, tudo, o casamento, e desde que você vê nas novelas, nos filmes da Disney, casou e foi feliz para sempre. Então, quando separa... Isso aqui não é assim. E, às vezes, separar é um ato de amor. Porque se aquela relação está doente, que bom que eles se separaram. Porque para que ficar investindo, né? Eu acho que o principal nessa história é como lidar quando se tem filhos, né? Pois é. Porque é muito fácil separar, mais fácil separar sem filhos. E aí as crianças... Porque a separação, ela não que banalizou, ela se normatizou. Que bom, porque separar é importante quando não está bem. Mas a gente tem que não deixar de olhar para aquelas crianças, né? Que cresceram... Pois é, o mundo melhorou, porque antigamente você tinha que ficar naquele casamento. Sim. Eu tenho uma grande amiga que a mãe... Agora, mas assim mesmo não resolveu. Eu tenho uma amiga que a mãe dela foi a primeira divorciada, acho que no Brasil.
E ela sofreu muito, a família inteira. Por quê? A mãe não era acolhida pelas amigas, ela não podia se matricular numa escola que fosse católica, por exemplo, porque não aceitava. Elas iam ser discriminadas com os amigos. Essa mãe não poderia ter um contato social, porque, ainda mais que a mãe dela é muito bonita, então ela era uma ameaça para outras mulheres. Isso vem mudando muito, desde os anos 60, os anos 70. Hoje em dia não é mais um problema para a criança a separação. Não, na escola está cheio de pais divorciados. Porque há um acolhimento social muito maior. O problema ainda é o homem e a mulher, ou as pessoas envolvidas numa relação, né, que seja do mesmo sexo, não importa. O problema é como lidar com a frustração e com o fracasso de uma relação. Que pode não ter sido um fracasso, ela durou sobretudo que depois que se passa 10 anos, você vai ver, eles até se entendem. Eu me separei do pai do meu filho quando meu filho tinha 5 meses. Isso é tema de uma outra peça infantil que você já fez. Está em cartaz, o Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, que ele é filho de mãe solo. Eu acho que nunca numa peça infantil tem um personagem filho de uma mãe solo, né? O meu filho, Gael, hoje está com 2 anos e meio. Gael! Gael é o personagem da peça dela. É tudo ali. O Gael é o personagem da peça Vira-Vira-Volta. Mas ele já cresceu nessa dinâmica, então, dos pais separados. Então, ele não sofreu. Claro, ele é um bebê. Às vezes, ele pergunta, mamãe, papai não mora com a gente, né? E aí, eu converso, não, filho, mas a gente te ama muito. A gente está junto para você crescer feliz. E que bom que você cresceu numa casa onde você não viu muitas brigas, porque meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos e era um inferno as brigas, sabe? Então, quando eles se separaram, foi um alívio. Então, quando eles se separaram, eu perguntei, por que vocês não fizeram isso antes, sabe? Então, acho que o que acontece, um dos fatores que os pais não se separam é justamente essa pressão social, de que se você está sozinha, você não deu certo o casamento. E isso a gente tem que destruir, né? Porque é isso que deixa as relações doentes. A raiva e o ressentimento, né? Porque há muita frustração. Às vezes você mudou, a gente vive mais tempo hoje, então pode ser que depois de algum tempo você mude o seu projeto de vida, que não cabe mais dentro daquela relação. E aí poder reconhecer e ser honesto com o outro e mudar, cuidando dessa separação. E aí eu acho que você me perguntou se eu vi um caso bem-sucedido, vi, mas foram pessoas que tiveram a humildade de pedir ajuda, fazer uma terapia, buscar apoio. Isso é legal. E conversar humildade de pedir ajuda, eu acho também. E aí eles fizeram uma passagem interessante, porque os filhos... Põe outra pessoa ouvindo essa tiveram uma perda, mas eles tiveram o que é fundamental na separação de crianças. Não perderam o pai, não perderam a mãe e tem a garantia, a continuidade desse amor. Tem uma outra coisa que é muito pior do que isso tudo, que é o uso selvagem que se faz do afeto dessas crianças. Sim. Eu nunca vi coisa mais horrorosa do que a sua mãe não presta, seu pai é um horror. Alienação parental. Que é assustador. Isso daí, eu não sei não, mas devia ser punido criminalmente, mas evidentemente que comportamento a gente não pode fazer isso, mas a gente tinha que ter um decálogo assim, tipo, não pode fazer. Porque isso não gera... não pode falar do seu pai, não pode falar da sua mãe, é proibido. Isso gera danos absurdos. Eu acho que conversar coisas quando o filho tiver uma maturidade, de entender, por exemplo, por que foi isso, assim, conversar, eu acho super importante. Até porque, às vezes, os pais reproduzem o que os pais fizeram, e aí, se você não conversa com seu filho, eles vão reproduzir comportamentos, porque não houve uma conversa, um diálogo, mas isso na hora certa. Agora, é muito ruim quando isso acontece, quando a raiva de um do outro, ela é jogada na criança. E sempre acontece, Sandra? Sim, quanto mais ressentimento, mais ressentimento, pouca elaboração daquilo, aceitação. A gente ainda tem uma cultura muito machista, então, quando é a mulher que quer separar e o homem não... mulher também faz isso, eu já vi vingança. E aí usa uma criança. E a criança ela tem que ser preservada. Nesse momento, você tem que lembrar aos pais que o amor que eles têm ou deveriam ter pelos filhos.
para preservá-los, porque eles não serão amigos nem confidentes dos pais e nem joguinho dessa raiva e desse ressentimento. Então, eu acho que a primeira conclusão que eu gostei é o seguinte: está pensando em separar, quer separar, vai separar, pega um terapeuta, um aconselhamento para sair desse jogo fechado de espelho, né? Que é um jogo de espelho, sim, de o projeção. casal se coisando. Podemos ir para o intervalo, que a gente tem que resolver o mundo ainda hoje. Sim. Vamos lá, um minutinho só. Então, estamos de volta, ao vivo, com o Sem Censura. Bruno, você está aqui, Bruno? Estou aqui, Vera Barroso. Lá, Estou aqui cheio das redes sociais para a gente interagir. Tem uma mensagem aqui do Ademar da Mata, Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele fala que é importante todos os casais saberem que amar e respeitar a individualidade. Amar é respeitar a individualidade. Portanto, a separação é uma forma de amar. E quando isso existe, com certeza, vai ficar claro para os filhos. Pelo Facebook, José Araújo, alô, Salvador, Bahia, valeu. Tem gente aqui falando que o programa está cada vez melhor, valeu, Vilma Palma, beijo para você. Na minha opinião, da Delma, viver de aparências é muito ruim, o melhor é separar e ser feliz. Porque tem isso também, né? Tem gente que não quer separar porque tem medo da imagem social que pode virar essa história, Tem né? muito isso ainda, Sandra? Tem ainda. Né? Tem gente que ainda acha que você está acompanhada, ter um casamento, ter uma família, até ter uma questão mas econômica, econômica, né? social, totalmente. Que isso é importante e acaba tendo uma vida pobre, né? Você está falando das mulheres sacrificadas. Você acha realmente que as mulheres são mais sacrificadas na separação que os homens? Sim, porque eu acho que tem a ver ainda com a posição que nós, mulheres, ocupamos no mundo. Não é à toa que o feminicídio cresceu tanto. As mulheres ainda são vistas, com tudo que a gente avançou desde os anos 60 para cá, mas ainda como posse, como objeto. Então, quando ela separa, ela ainda pode ser discriminada socialmente, vai ser ela que, na maioria das vezes, fica com os filhos, e se o homem estiver raivoso, ele pode prejudicá-la economicamente também. Se ele for o provedor, né? Se ele for o provedor, porque muitas mulheres ficam com uma sobrecarga de trabalho muito grande, então, às vezes, abdicam de trabalhar tanto, trabalham menos. Quando separa, o dinheiro não dá conta. E totalmente verdade. as mulheres ganham menos no mercado de trabalho e nós não temos uma sociedade com creche, escola, que apoie a mulher. Tá. Renata, você está dizendo muito sim, sim, sim com a cabeça, e foi você que pôs na peça um casal, quando separa, os meninos ficam com os pais. Exatamente, com o pai. Para provocar, porque é provocar o público mesmo, né? Quando eles separam, eles ficam com o pai. Aliás, a gente tem um visualzinho da peça. Emília, você não quer mostrar agora para a gente ver? Vai lá. O Gael é o meu personagem preferido. Que legal. Qual que é a historinha da peça, Renata? É a história de dois irmãos que têm os pais que se separam, né? Ela é uma adolescente, vai fazer 13, e o Gael vai fazer 8 anos. E eles não ficam muito mexidos com a separação dos pais, e eles ficam morando com o pai. A mãe trabalha muito e a casa é do pai, então ela que sai de casa. Ele é músico, ele é artista. Músico e eles acham que nada mudou, mas eles mudam de comportamento sem eles perceberem. Então eles têm que se unir, eles se unem, eles se juntam para um ajudar o outro. E eles falam, os pais falam, filho, a gente separou porque separar às vezes é o ato de amor. Então, eles vão elaborando, vão amadurecendo com essa separação. E tem muita música, a menina tem as amigas dela, ele tem os amigos dele, e eles vão se unindo mais. Que os irmãos acabam se unindo muito na separação dos pais, né? E é isso, chama Vira-Vira-Volta. Uma coisa que eu gosto muito da peça é que, na verdade, fala dos irmãos, mais do que tudo, eu acho, dessa relação de irmãos, e mostra uma coisa que a gente, às vezes, esquece. Criança cresce a uma rapidez
extraordinária. Então, um casal que está na briga e na separação, essas coisas que duram 3, 4 anos, a criança vai de 5 para 9 e é uma criança inteiramente diferente. Você perde momentos importantíssimos da vida de duas pessoas ou de uma. Na briga, no ressentimento, no maltratar a família inteira, porque a gente não pode esquecer que todo mundo está sofrendo junto. A separação é uma perda, é como se fosse a morte. É a morte de um sonho, de um projeto, de uma família. Então, a gente está perdendo muita coisa ali. E está todo mundo sofrendo. Podiam estar todo mundo unidos na dor para melhorar. Todo mundo chorando, né? Se acabando, Mas fazendo justamente drama. é o que eu acho que a dor ela cresce por conta das expectativas que a sociedade faz a gente criar. A expectativa do amor eterno, a expectativa da família margarina, que é tudo falso, né? A gente tem que se amar antes, em primeiro lugar, e a gente pode viver bem sozinho, e isso é muito importante. As mulheres podem elas podem namorar, elas podem casar, mas a separação, elas não precisam ser tão doloridas. Mas por quê? A gente tem que quebrar essas expectativas que faz parte desse mundo patriarcal, Quer dizer, do na machismo. verdade, o erro está na forma como a gente casa e não na forma como a gente Desde separa. que a gente nasce, a gente vê a Cinderela, entendeu? E a Cinderela, ela sofre pra caramba e aí o ápice da vida dela, ela casa. Então, assim, não é por aí, sabe? Mas os homens também Os têm homens isso. também. Os Eles homens também Renata. são pressionados. Os homens têm uma coisa também de perdurar o nome, a família e etc, né? Você Eles falou têm voltando esse aqui peso. do assunto dos filhos, que você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que o Gael fazia perguntas quando você se separou do seu ex-marido. O que a gente responde para as crianças? A gente tem que ser sincero, a gente tem que ter um cuidado ali para não gerar um trauma, porque rola essa culpa também dos pais. Meu Deus, eu tenho que lidar com isso. De que forma eu vou lidar? As crianças, elas perguntam e não tem que contar tudo. À medida que ela vai perguntando, vai falando na linguagem dela, com a idade dela. Então, assim, também não tem que antecipar, né? Porque às vezes eu fico muito assustada com os pais que querem ter uma DR com a criança. Põe na mesa, Não, meu bem, olha só, a hoje gente está vamos ter uma separando, Deixa eu conversa contar se pra detesta, e a gente agora tem outro namorando da menina, e não sei o quê. O Gael falou pra mim, mamãe, papai não mora aqui, né? Eu falei, não, papai tem a casa dele. E a casa dele tem gatos. Aí ele, tá, então ele já entende, papai mora na casa dele. Mas isso não significa que ele não vai, que o pai e a mãe têm que morar na mesma casa para serem pai e mãe, né? É um caminho, mas é isso, eu não adianto nada. Eu deixo que ele vai entender. Que ele pergunta. E tem que combinar o pai e a mãe para dar a mesma justificativa, para ir no mesmo tempo? Tem que falar junto, tem que ser coerente, tem que conversar. Porque tem uma coisa que eu sinto as reclamações muito das mães no consultório, que é o seguinte: estão separadas. E aí elas fazem uma coisa e os homens fazem outras. Eles esquecem que tem um projeto que não acabou. Em comum. Que é ser pai e ser mãe. É a paternidade ali. Então, eles têm que continuar educando. E não é contra, é a favor. E eles vão ter que negociar. Vai fazer, por que não vai fazer? Continuar dando limite, porque limite é fundamental, né? Dar segurança. E o que eu vejo, às vezes, é uma esquizofrenia. Um tem mais posse que o outro, e aí fica numa competição econômica, porque vai gostar mais de mim, eu dou mais do que né, você. Sandra, o que a gente mostra claramente é que a gente está ligando a mínima para essas crianças, né? A verdade seja dita, que a gente acaba Esquecendo das crianças. de tudo que a gente fala, do amor, e a gente não dá... A criança fica aquelas carinhas terríveis. E, Vera, uma coisa que eu acho importante falar, a gente vive numa sociedade muito hipócrita, né? Porque a gente ainda tem, no nosso mundo, as mulheres criam, no nosso Brasil, sozinhas seus filhos. Aí é um número muito grande de mulheres sozinhas. Mulheres pobres, que não têm escola, não têm creche, que trabalham que não têm fora, recurso nenhum, a não ser elas mesmas. que ganham menos e que ainda sofrem por isso, porque elas ainda são penalizadas por isso, né? Porque estão criando seus filhos sozinhos. Porque na separação ainda tem homens que separam da mulher e, quando separam da mulher, abandonam os filhos.
Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Gente, eu adorei começar a tocar nesse assunto com vocês. É papo para muitos, Vamos né? fazer uma DR cada mês, gente? Obrigada, Renata. Obrigada. Adorei a peça. Obrigada. Sandra, todo mundo pode consultar você, tem Instagram, você também? Sim, eu tenho Instagram, Facebook, a peça Vira-Vira-Volta tem Instagram também, Vira-Vira-Volta. Está em cartaz até dia 16 de fevereiro, sábados e domingos, às 11 horas da manhã, no Parque das Ruínas, que é um lugar lindo, lá em Santa Teresa. É lindo, é lindo. O teatro de lá é uma graça. Qual é? A Sandra Teixeira me acha com facilidade, acha, né? Psicanalista e jornalista. Maravilha. Então tá, podemos ir? Acabou. Até amanhã, gente. rapidinho, Amanhã né? a gente vai falar um ano da tragédia de Brumadinho. A gente vai receber o Pedro Ayhara, aquele bombeiro que ficou super conhecido por conta da fala dele ali na tragédia. Muito legal. Maravilha. Tchau. A gente volta amanhã. Até lá, 6 da tarde.